Olá, pessoal! Mais um episódio do APTcast, o podcast da Associação dos Profissionais do Turismo da Baixada Santista. Para você que não me conhece, meu nome é Eduardo Silveira, eu faço parte da diretoria da APT e a gente está nesse projeto visitando lugares da nossa cidade, estabelecimentos comerciais, cafés, restaurantes. E hoje eu estou num lugar super especial, que é o Museu do Café, aqui no nosso Centro Histórico de Santos, nesse prédio centenário da Bolsa do Café. E o meu bate-papo, claro que não poderia ser outra pessoa, senão o nosso e o meu amigo, né, tem que chamar assim, Thiago Papa, o nosso secretário de Turismo, né, Comércio e Empreendedorismo da cidade de Santos. Thiago, obrigado pela tua presença, amigo. Eu fico feliz. Estava acompanhando já alguns episódios, falava, quero falar com o Edu aqui, parabéns pela iniciativa, já te falei isso pessoalmente. Legal. O seu trabalho é inspirador, isso é muito importante, um espaço como esse para a gente falar dos pontos turísticos da nossa cidade, do turismo de uma forma geral, da importância. Então, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu que te agradeço, na verdade, né? E aqui a gente quer fazer, na verdade, um bate-papo, é meio pegadinha, viu? Vou querer saber algumas coisas aí, algumas da sua vida aí daqui a pouquinho. Tá. Mas olha só, falando para o pessoal que está em casa, né? E contando um pouco da sua trajetória, eu sei que você é advogado de formação, né? Bacharel em Direito, exerceu e exerce, né, a sua atividade aqui na cidade. Você também está muito ligado às iniciativas públicas, né? Acho que a gestão pública também. E você ganhou, né? Acho que essa oportunidade, e a gente também ganhou em ter você na nossa Secretaria de Turismo. E aí eu ia te perguntar, como é que foi esse convite? Como é que foi foi surpresa isso? Como é que você recebeu aí essa questão toda? Edu, realmente foi uma surpresa muito grande, né? Eu tenho, obviamente, um histórico familiar ligado à vida pública, não apenas o meu pai, que exerceu cargos públicos, né? Prefeito, deputado, federal, mas a minha família como todo de servidores públicos, Sim. né? Minha mãe, servidora pública, a minha avó foi professora da rede pública municipal, né? Enfim, então minha tia também, pedagoga do município de Santos. Então toda a minha família, grande parte da minha família tem essa relação com o serviço público, né? E eu mesmo não tendo exercido, né, até agora até essa oportunidade na minha vida profissional, eu sempre tive, obviamente, uma ligação muito forte com o serviço público, sabendo a importância do serviço público, a necessidade do serviço público. E quando eu recebi esse convite, de fato, foi uma surpresa, né? Não esperava, não tinha pensado nisso em nenhum momento, e foi um desafio. Pensei bastante, né? Como que a gente poderia contribuir, como uma responsabilidade. Obviamente, grande parte das pessoas não me conheciam, e sabia que esse trabalho teria que ser ainda maior para que a gente pudesse, né, desempenhar uma boa função. E foi bem legal. Eu tenho vivido dias muito especiais, momentos muito especiais. Claro, tem muito trabalho, muitos desafios que a gente tem que passar diariamente, mas conhecer o trade, conhecer a realidade do turismo, cada vez está mais próximo da potência que o turismo é na cidade. A gente fala muito disso, né, Edu? É muito bacana. E conhecer pessoas também muito especiais como você, outros profissionais da área, para mim realmente é um motivo de muito orgulho. Eu estou muito feliz, estamos um ano e meio aí na frente da pasta. Tenho o que eu deixo bem claro para todo mundo, que a gente não sabe tudo, a gente vive em constante aprendizado, e o que eu tenho buscado é conhecimento, conversar com vocês, discutir, reuniões, ações em parceria faz com que a gente aprenda a cada dia, e eu me empenho muito, me dedico muito para que eu possa contribuir de uma maneira bem especial para a cidade, deixar a nossa contribuição para a cidade. Mas realmente foi uma surpresa, eu não esperava, e realmente, quando falei com a minha família, conversamos, falei, vou encarar esse desafio, todos abraçaram, e eu tenho tentado aí nesse período, com essa honra de ter assumido um cargo tão importante de secretário municipal de turismo, que é uma das maiores vocações da nossa cidade, eu realmente tenho me dedicado bastante para que a gente possa desempenhar um bom papel. Aí eu vou perguntar para você, mudou o teu olhar hoje para o turismo? Totalmente. Do que você era, né? Como você era como turista e como você é hoje? Totalmente, né? Totalmente. Assim, você acaba, quando você está trabalhando, você vai viajar para passear como turista, você tinha um outro olhar. Agora, Sim. Trabalhando, você olha tudo. Você dá conta da engenharia, Exatamente. Né? Quanta gente tem em volta disso. E aí você começa a estudar. Eu, desde que tive esse convite, comecei a estudar muito, ler muito sobre turismo.
E você analisando o geral, o turismo global, né? Nas maiores, principais cidades do mundo, o turismo está entre top 3 de atividades econômicas. Exatamente. Então, assim, e no sonho das pessoas, né, das Thiago? pessoas. Então, assim, a mudança que faz, desde o comerciante, né, que faz parte de todo esse processo, até a pessoa que tem um sonho de viajar, de passear, que economiza muitas vezes muito tempo para realizar esse sonho, é maravilhoso. Então, o turismo ele dá um contexto geral do que é importante para as pessoas, né? Desde o sonho de cada um, que todo mundo tem sonho e a gente precisa sonhar sempre. Né? Até o sustento, né? A questão do desenvolvimento econômico, a geração de emprego e a potência que o turismo é, né? De fato, né? A gente, aqui na nossa cidade, na nossa região, nós desempenhamos um bom papel, mas nós temos muito ainda para alcançar, né, Edu? A gente tem um caminho muito longo aí para a gente conseguir transformar cada dia mais essa potência que nós temos. E, obviamente, o olhar muda, né? A gente vai passear com a família, a gente começa percebe a verificar uma coisa diferente. Exatamente, né? Que a gente não reparava antigamente como turista, pura e simplesmente. Mas é muito legal essa experiência. Que legal, que legal. A gente fica muito feliz, né, de ter uma pessoa como você à frente da secretaria e com esse olhar. Eu falo que o turismo, primeiro, a gente precisa se apaixonar, né, por ele, pelas pessoas e pela história, né? A gente tem um patrimônio histórico e cultural aqui, um legado gigantesco. Como é que é pensar nisso tudo e trazer inovação, né? Sair fora do óbvio. É isso, né? Eu acho que o grande mistério do turismo atual é você não apenas você criar novas tendências, novas experiências, né? Obviamente que os atrativos turísticos ele tem um papel fundamental. A visitação ainda é muito importante, mas as pessoas estão buscando mais, né? As pessoas estão buscando experiência. Você, como um profissional, sabe disso, né? A gente busca experiências, a gente busca novas ações, novas atividades e inovações. Então eu acho que nós temos que ficar atento ao que acontece no mundo afora, obviamente, né? A gente se pautando no que é a cidade de Santos, o que a gente consegue trazer para cá especial, né? Mas realmente criar inovações, criar experiências, e esse é o nosso papel, né? Não trabalhar apenas, não se acomodar no turismo que a gente conhece, que é tão importante, mas a gente buscar novas tendências. E o mundo hoje vai se atualizando muito rápido, né? Com as mídias sociais, com a tecnologia, e o turismo tem tudo, né? Para que a gente consiga transformar cada vez mais por conta disso. Então, é ficar ligado, estudar, buscar novas inspirações, pesquisar bastante, conversar com o trade, buscar novas ações e, obviamente, o poder público não faz nada sozinho, né? A gente precisa, obviamente, da iniciativa privada para que a gente consiga, juntos, desenvolver novas ações e novas experiências para os visitantes, porque aí o visitante vai vir e cada vez que vir para a cidade ele vai ter vai se deparar com um evento novo, com uma novidade no atrativo turístico, com uma experiência de infraestrutura na cidade, porque o turismo eu acho que é tudo isso, né, Edu? É muito mais até, muito né? mais. Não é, o pessoal vem aqui até o Museu do Café, que é maravilhoso, mas o que importa para ele também é como está o centro, como é que está a região ao entorno, como que isso funciona, ela está bem cuidada, ela está moderna, ela está bonita, você tem comércios ao entorno, eu acho que tudo isso faz parte de um contexto turístico. Então a gente busca muito isso, atuar junto com a iniciativa privada para criar novas experiências. E obviamente o que nos cabe é pesquisar, planejar, conversar para poder entregar para a população Santos e também para os turistas novas experiências aqui na cidade. Como é que está a tua relação, na verdade, com o comércio, né? Porque o comércio acabou vindo, né, para o turismo e abrindo essa ponte, né? Porque, na verdade, a gente já conversava com eles, mas muitas vezes é aquela coisa, né? Tinha um evento e um restaurante estava fechado porque, às vezes, o restaurante não sabia. Como é que está sendo hoje gerir esse entorno do turismo, que é totalmente diferente? Exato. Eu acho que agregou muito. O prefeito Rogério foi muito feliz quando criou essa nova concepção da pasta, né? Juntando o turismo com o comércio e com o empreendedorismo, porque faz todo sentido caminhar claro. junto, né? E a nossa relação está muito boa, né? Desde o começo do nosso mandato, a gente vem se aproximando e criando diálogo com todas as entidades do comércio, os senhores, com os CDLs, enfim, com o Sindicato do Comércio Varejista, com o Sinaspan, enfim, com todos. Eu não vou numerar todos, senão posso esquecer alguém, mas todos a gente tem criado essa relação e eles têm nos ajudado muito, não apenas nessa questão do comércio, nas questões pontuais, mas principalmente em iniciativas.
Eu dou 2 exemplos aqui, como que a relação do poder público com as entidades em relação ao comércio está bem interessante e muito importante que essa relação esteja nesse sentido. No ano passado, nós lançamos um projeto aqui para o Centro Histórico chamado Rap Centro, que flexibiliza o uso de mesas e cadeiras nas ruas, como a gente vê em vários lugares do Brasil e do mundo. Né? E aí, antes a gente teve um estudo, obviamente, da área técnica da prefeitura, várias secretarias participaram, mas antes de finalizar efetivamente o projeto, eu chamei aqui alguns players aqui do Centro Histórico, abri para eles a ideia do texto. E falei, eu quero que vocês analisem e nos deem sugestões. Eles nos ofereceram 4 sugestões importantes que eles observaram. Fizemos levei isso para o prefeito entendeu a importância, colocamos no decreto e publicamos. Ou seja, ações em conjunto, poder público e privado. Porque quem está na ponta são eles. E hoje a gente tem roda de samba, né? No Centro Histórico, aos finais de semana. Exatamente. Por exemplo, como uma iniciativa, né, disso. E você vê vários, hoje, a questão do happy hour, que também tem voltado para o centro. Então, tudo isso é uma parceria. Um outro exemplo que eu quero te dar é o Código de Posturas. Desde o ano passado, nosso Código de Posturas é dos anos 40, né? Desde o ano passado, a gente vem conversando com as entidades e abrindo o texto para que eles possam analisar e dar sugestões. E foi isso que foi feito. Chamei todos os sindicatos e entidades da área do comércio. Falei, esse aqui é a ideia do novo Código de Posturas. Eles observaram, fizeram observações e foi passado para a área técnica para tentar receber as sugestões. É assim que uma gestão pública moderna faz, né? Linkando quem faz o dia a dia com o poder público, com a área técnica. Então a relação é ótima, eles realmente, cada vez mais, Edu, a minha percepção, tá? Eles abraçaram o turismo, não apenas com aquela questão, o turismo tal, mas o turismo como válvula econômica, né? Como via de desenvolvimento econômico, atrativo. Mesmo, né? E isso é muito importante, porque a gente precisa de todo mundo. Exatamente. Hoje, por exemplo, você vai num posto de gasolina, vamos combinar, um posto de gasolina hoje é um centro de convivência. Sim, virou então, a conveniência, né? Todo mundo se encontra lá. E uma referência para a pessoa, por exemplo, que está viajando. Para lá, você pode me informar tal coisa? Então, eles precisam estar inseridos no contexto. As padarias, empórios, a mesma coisa. Os bares e restaurantes, a mesma coisa. Eu até brinco com o pessoal dos sindicatos, eu falo, muitas vezes a pessoa pode não vir, vou dar um exemplo, aqui no Museu do Café, quando está em Santos. Mas ele vai tomar um café, ele vai almoçar, ele vai jantar. Ele quer o pão de cará, Ele quer o pão de cará. Então, que é o nosso patrimônio imaterial da cidade. Então, todo esse contexto dessas entidades do comércio abraçarem o turismo, isso é fundamental para que a gente possa potencializar ainda mais esse segmento na nossa cidade. Isso tem acontecido. Eu acho muito bacana isso, né? Falar sobre essas iniciativas. Uma coisa também que acho que mexeu muito comigo e com a nossa área é o Sunset, né? Que também foi uma ideia sua, né? Conta pra gente como é que surgiu essa história do Sunset lá na Ponta da Praia. Fico feliz que você gostou dessa ideia. Cara, é demais aquilo, é demais. Só Santos tem aquilo, né? Só a gente tem essa oportunidade. Portos do mundo inteiro, as pessoas disputam áreas para poder ver, chegada de navio e tal. E a gente tem essa facilidade e faltava isso mesmo. Essa história foi muito curiosa, porque desde que eu entrei na secretaria, eu tenho estudado muito sobre os cruzeiros marítimos e a potência que eles têm, né? Os dados estão aí, né? A gente fala em geração de emprego, mais de 30 mil empregos gerados por temporada, a movimentação econômica de mais de R$1 bilhão por temporada, enfim, tudo que, fora todas as rendas acessórias que movimentam a cidade e a Baixada Santista. E a Baixada Santista, eu acho que o movimento hoje já ampliou, inclusive, né? E aí eu estava um dia conversando com um amigo conversando sobre os cruzeiros e tal, aí falamos da Ponta da Praia. E, poxa, ia ser legal fazer alguma coisa em relação aos navios. E um dia, no final de semana, que o navio estava saindo, eu fui lá passear com meu filho. E a Ponta da Praia é aquela coisa da gente ter a visão diferente quando a gente está desempenhando uma função, né? Quantas vezes eu sou santista da Gema, né? Então eu frequento a Ponta da Praia, fui criado ali. Então, assim, sempre estava lá e via as pessoas e eu mesmo paradas para ver o navio. A gente ficava lá, né? A gente vinha invadindo a rua, Exatamente, e tal. E aí eu pensei, por que não a gente celebrar para
e criar essa conexão da cidade de Santos com os navios, para virar referência. Sim. Obviamente, no aspecto dos portos, do porto, nós somos referência, né? Claro. Nós representamos mais de 66% de embarque, desembarque e trânsito do país. Na América do Sul, a mesma coisa, mais de 35% de toda a movimentação é aqui no Porto de Santos. Mas e a cidade? E as pessoas? As pessoas entendem isso ou só veem um navio passar ali e acham bonito, mas não veem a importância do contexto? Era muito individualizada a coisa, né? Cada um ficava meio que espalhado. Exatamente. Né? A ideia do Sunset foi realmente fazer isso. Criar essa conexão das pessoas, dos santistas, com os cruzeiros marítimos. Então, assim, e com isso a gente conseguir ter um espaço para mostrar a importância dos cruzeiros, quanto que movimenta na cidade, quanto que gera de emprego, mostrar cada vez mais que o turismo é sim uma forma de você ter renda, de você empreender, né? Eu acho que foi essa conexão e tivemos essa ideia, o cenário já está lá, a Ponta da Praia é maravilhosa, os navios passam muito perto e aí teve essa ideia da gente linkar cultura com música, economia, né? Com música. A gente tem ali as feirinhas de artesanato, a economia também criativa ali, com brinquedo para criançada, enfim. E deu super certo, a gente ia fazer uma edição. Mal acabou a primeira edição, já falaram, pelo amor de Deus, isso aqui foi incrível, vamos trabalhar para mais. E finalizamos o ano passado com sete edições. E a próxima temporada está aí, vamos ter Tiago, eu vou dizer para você, isso não pode mudar mais, Tiago. Isso não pode mudar mais. Foi incrível, né? Foi incrível. Eu fiquei muito Acho feliz. que a gente tem que fazer mais mesmo. Como você falou, colocar as bandas santistas, a música santista, a nossa cultura ali, né? Trazer mais os empreendedores, os ambulantes ali. Muita gente faturou ali, acho que ajudou muita gente. Até porque a gente teve uma temporada de muita chuva no final do ano. Sim. Então as pessoas que dependiam só do trabalho, por exemplo, na praia, de sol, e não puderam. Né? Então, quando o poder público vem e agrega, né, ele chama todo mundo, cara, a gente abraça, né? O turismo abraça essas iniciativas. E você sabe que quando a gente fez a primeira edição, nos veículos de comunicação do setor, saiu, né, pelo Brasil todo, e a gente não esperava essa repercussão de verdade. Eu acreditei muito nesse projeto, tive essa ideia, falei... E quando a gente tem aquela ideia meio sozinho, a gente fica inseguro. Todo mundo cobrando a gente. Exatamente. Né? E deu super certo, foi incrível. E aí a gente ficou super feliz com o resultado e as pessoas também, né? Saiu como se fosse um Réveillon fora de época, a primeira, foi incrível. Aí. E mais legal, né? As pessoas andando na rua, na praça, muita família, muita criança. E criar, né? A sensação... Os idosos saindo de casa também. E criar, Edu, a sensação do pertencimento, né? O pertencimento. A cidade são das pessoas. Exatamente. Né? Então, assim, isso que eu acho que a gente tem que mexer com esse sentimento. E eu vi ali famílias, e é um evento que ele não é fechado. Então as pessoas estavam ali, iam para a praia, voltavam para o evento, iam ali, voltavam. Então estavam acompanhando, todo mundo acompanhando. E realmente foi uma novidade do ano passado que eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso da gente conseguir entregar. Isso tem que entrar no nosso calendário oficial, Thiago. Já entrou, é a sua missão, hein? Tem que falar com o prefeito Rogério, porque olha... Rogério foi aliás, mandando um beijo para ele. Verdade, que pronta a recuperação para que retorne logo para a gente, mas ele me ligou no dia, à noite, falou, Thiago, que maravilha, estou recebendo vídeos aqui de pessoas, o que eu tinha explicado do projeto, mas a gente... E ele ficou super feliz, ele falou, vamos ter que fazer isso sempre, realmente, ele me deu um grande apoio, um incentivo muito grande, ele é um dos responsáveis também por a gente ampliar aí o número de edições e foi um sucesso, vai entrar no calendário, eu estou trabalhando para isso, mas eu já posso antecipar que vamos ter Sunset na próxima temporada de cruzeiros. Legal, a gente fica muito feliz em saber disso, né? Bom, você já entregou aqui que você é santista raiz, que você tem ligação com a cidade e tal, então eu queria que você falasse para mim qual é o teu lugar favorito na cidade? Olha, Edu, eu como eu falei, né, nasci, estudei, trabalho, minha família toda é daqui de Santos, meu filho também nasceu aqui, minha esposa, enfim, a minha conexão é total com a cidade, né? Eu fui criado ali na região da Ponta da Praia, quando a Ponta da Praia ainda não tinha toda essa grandiosidade ali, e eu me sinto muito, muito bem ali, né? Aquela região ali da Ponta da Praia,
realmente sabe quando você vai para lá, o coração aperta um pouco mais, se você se sente em casa, e ali aquele cantinho ali, onde é o Sunset, tipo, aquela região ali, eu me sinto... Um aquário, né? O aquário é uma lembrança de todos nós. É uma lembrança de todo mundo. E eu levar meu filho, por exemplo, no aquário foi uma das maiores sensações da minha vida, né? Porque tudo que a gente vive, né? E a gente poder mostrar... Replicar, né? Isso foi especial. Então, assim, se eu pudesse escolher eu sou apaixonado pela cidade, esse lugar que a gente está, o Centro Histórico, eu também, né, é muito especial para mim, eu também tenho um carinho gigante, me sinto muito bem aqui, mas aquela região da Ponta da Praia, onde eu joguei bola na praia, frequentava com meus avós ali, eu tenho uma relação, um carinho, uma lembrança muito grande com meu avô Cláudio, e com a minha avó Norma ali naquela região, então assim, é muito especial, me emociona sempre que eu vou para lá, né? Então, realmente ali é o meu lugar favorito da cidade. Que legal, tá vendo? Olha só, já descobrimos, hein? Bom, e falando sobre lugar favorito, né? Eu ainda vou continuar nessa linha. Eu quero saber o seguinte, qual é a sua comida favorita da cidade? Agora eu vou te pegar, não tem jeito. Olha, a comida favorita da cidade... Olha, é muita coisa, porque a gente está comendo bem, né? Sim, opa! E eu tenho falado isso muito com o Arthur, que é o presidente do sindicato dos bares e restaurantes, que hoje não precisa subir a serra para comer bem. Nunca precisou, mas vamos reforçar que cada vez melhor aqui. E, um peixinho ali, eu adoro um peixinho. Esse final de semana tive uma oportunidade de comer um peixe, né, com legumes e batata. Eu realmente, não tem para ninguém, eu realmente adoro. Legal. E a gente está na Bolsa do Café, no Museu do Café. Qual é a tua relação com o café? O café a conexão da cidade de Santos com o café é total, né? Você lembra disso de criança, do café? Eu lembro algumas coisas, né? Assim, aqui a bolsa cheia com os corretores de café, né? Como eu te falei, a minha vida sempre foi muito atrelada ao centro por conta da minha família, né? Então, a gente sempre estava por aqui por conta do trabalho. E o café está na vida de todo mundo, né? Exatamente. Essa conexão do café com a vida de todo mundo e participando mais ativamente da vida do turismo da cidade, com o Festival do Café. Nossa, a gente realizou o Festival do Café agora, há pouco tempo, a gente vê a movimentação que o café tem e o carinho que o café tem na toda a cidade. Eu não era um tomador de café permanente. E confesso que desde que assumi a secretaria, virei. Não tem como, virei, né? Trabalhando no centro histórico, não tem como. Você passa, você sente esse aroma de café, daqui a pouco eu vou ter que tomar um café aqui. Vamos descer lá, nós vamos tomar um café. Mas assim, é lindo. Assim, realmente você vê a história das pessoas. A gente teve, todo o Festival do Café, por exemplo, a gente homenageia, tem um patrono. Sim. E aí você vê a história, né? A gente recentemente homenageou o Barbosa do Unicafé, né? Foi 57 anos de café aqui em Santos, né? Fora ele era do Espírito Santo. Então, assim, o café conecta pessoas, né? Eu acho que o café tem esse papel. Sim. É aquele famoso, vamos tomar um cafezinho, que é um lugar que você bate um papo, conhece a pessoa. E ele juntou culturas, né? Junta culturas. Acho que foi isso. Nós espalhamos isso, conseguimos para o mundo inteiro. É isso, né? E tem o aspecto econômico, que é muito importante, que a gente fala, né? O Porto de Santos, ele ainda exporta 75% do café, né, do Brasil. Então isso é muito importante. O nosso café está por todo lugar do mundo por conta do Porto de Santos. Isso é muito especial. Bom. Então, a minha relação com o café está cada vez mais forte e agora eu me considero uma pessoa que toma o café de uma forma mais gostosa e cada vez mais frequente. É muito bom isso, é muito bom isso. E aí, falando ainda da tua relação, né, com a cidade, você já falou aí da Ponta da Praia, do seu filho e tal, a gente costuma fazer uma brincadeira aqui, meio que uma pegadinha aqui, pra gente, né, saber aí a preferência das pessoas. Então, você como um bom santista, Santos Lovers, né, é verdade. que você e a gente sabe disso, queria saber de você o seguinte, chamate ou água de coco? Olha... Eu tenho um carinho, eu adoro os dois, mas chamate ali da praia, eu tenho lembranças maravilhosas, então eu ponho o chamate. Tá vendo? A praia, né? A praia não tem jeito, né? Como. São as lembranças que você cria o sentimento. São as memórias afetivas. Né? Aquilo que eu te falei, eu ia frequentemente ali na Ponta da Praia
E sempre tomava ali o abacaxi, o chamate, né? Os dois juntos, Os que dois também juntos, Santos tem né? tem essa diferenciação e é muito bacana. E eu tenho uma memória afetiva muito grande disso. A gente faz essa brincadeira porque no Rio é muito o biscoito, o chamate na praia, né? Isso aí. E a gente aqui tem a nossa própria cultura, né? Santista, caiçara de ser. E aí, de novo, te provocando um pouquinho assim, você prefere a média ou o pão de cará? Esse daí é o cará de longe, olha. Eu até brinco em casa que eu como cará com tudo. Recentemente eu fiz até um experimento. A gente foi fazer um churrasco, eu comprei pão de cará para comer com churrasco. Eu falei, já fiz isso já também, fez isso? É muito bom. É muito bom, não tem como. Cará, lá em casa eu vou na padaria, que também frequento bastante, que esse ponto em Santos, a gente tem essa cultura, esse hábito, né? E levo média, né, para minha esposa, normalmente que ela prefere, e o cará para mim sempre tá ali, não tem jeito. No cará não bate. A gente fala, né, que aqui tem o cará, tem o pão de milho, tem a broa, né? A gente sempre tem essa cultura que veio de fora, né, que veio dos italianos, dos europeus, dos espanhóis, os portugueses e que convergiu em tudo aqui, né? Do que é a nossa cidade. Não, hoje, e né? o cará, é aquilo que a gente fala, né? Além de ser maravilhoso, ele é a marca da nossa cidade. Santos hoje. É uma cidade de médio porte, né? Mas que tem umas marcas interessantes, né? E o cará é um deles, né? E realmente ele passa por tudo. E no meu gosto pessoal, se eu pudesse comer a cará todos os dias, o dia inteiro, porque realmente eu adoro. Eu também, mas eu não posso. Não posso. A gente tem que controlar um pouco. Tem que controlar. Bom, você falando de grandes marcas, né? Acho que a gente tem uma grande marca que é a própria cidade, mas também é a nossa história do esporte, a nossa história do futebol. Eu queria que você falasse do Santos Futebol Clube aí e do Museu Pelé também, né? Um grande equipamento da cidade. Grande equipamento, você tem toda a razão, né? Santos tem essas referências, né? Então nós temos o maior porto na América Latina, temos a história do café, como você falou, e somos a cidade do Santos Futebol Clube e do Pelé. Então, assim, realmente eu considero e falo que nós somos a cidade do futebol, né? Não tem como, né? Hoje a gente acompanhou recentemente o final da Copa do Mundo. O que apareceu lá no show do intervalo? O Pelé. Exatamente. Então, assim, não tem como todo mundo vai falar e todo mundo vai lembrar. Todo mundo vai lembrar. E, assim, o Santos Futebol Clube, que por conta da sua história e de tudo, é o maior time do mundo, conhecido. Quanto Santos Futebol Clube existe em outros países por conta do nosso Santos Futebol Clube? Então, tem na Jamaica, na África, em vários países existem Santos. A marca. Então, realmente, isso é muito importante. No aspecto turístico, fundamental. Né? O Museu Pelé, como você falou, um museu histórico, um museu único, né? Porque é o único museu Pelé no mundo e vai ser sempre, porque a história ninguém apaga, como a gente estava falando. Né? O Pelé escolheu em vida aquele prédio, acreditando na revitalização do centro, que está em andamento, né? E sem ganhar nada. Simplesmente por querer retribuir para a cidade. Amor mesmo, por amor, né? Ele teve, na época, propostas de vários lugares. Sim. Nova York, Dubai, Tóquio, e ele quis que a sua história permanecesse na cidade de Santos. Isso para a gente é emblemático. E o nosso dever, enquanto Secretaria de Turismo e cidade, é manter o legado do Pelé cada vez mais vivo. E você vê que, por exemplo, a referência que nós temos internacionalmente é muito grande. A gente recebe quase que diariamente turistas estrangeiros por conta da história do Pelé, né? Ano passado, 2025, nós batemos mais de quase 200 mil visitantes, 197 mil visitantes, né? Isso é uma marca, é um recorde, né, no Museu Pelé. E tudo isso é por quê? Por conta da história do Pelé e o nosso trabalho, o nosso desempenho é esse, que a gente possa cada vez mais difundir a história do Pelé para os jovens. O Museu Pelé é gratuito, é bom frisar que nesse momento ele é gratuito, então para democratizar cada vez mais escolas, o acesso, né, das pessoas. A gente recebe, Edu, escolas diariamente. Eu imagino. Diariamente ônibus com alunos, para manter essa história viva. E para a cidade, no aspecto também estratégico do turismo, é fundamental, porque o Santos Futebol Clube, com o Memorial das Conquistas, com o Museu Pelé atrelado,
em locais distintos também é interessante, porque faz com que as pessoas circulem pela cidade. Né? As pessoas Se a têm que gente girar. concentrasse no mesmo lugar, as pessoas iam ficar concentradas naquela região e iam embora. Ali não, a pessoa circula, e isso é muito importante. E a gente trata hoje o Museu Pelé como o principal atrativo turístico assim, da cidade, no aspecto, porque ele é único, ele é internacional, ele tem essa capilaridade que nós podemos transformar cada vez a cidade de Santos num destino internacional, e muito se dá também pela história do Pelé. Então é muito importante, a gente realmente trabalha muito, a nossa estratégia hoje turística é cada vez mais trabalhar a história do Pelé, né, mostrar para as pessoas tudo o que ele representou, não apenas no futebol, mas também na vida dele. Então a gente tem um carinho muito grande pelo museu, e o nosso trabalho é que a gente quer que cada vez mais pessoas venham até o museu para conhecer a história do nosso rei. Bom, gente, depois dessa declaração de amor à cidade, né, ao Pelé, ao nosso Santos Futebol Clube, eu tenho que dar um presente para ele, né? Opa! Camila, eu tenho que confirmar que, ó, você é um Santos Lovers. Obrigado. Aí, ó, você ganhou esse título. Obrigado. E ganhou esse... Eu sou. Ganhou esse presente. Olha, aí. Obrigado, Edu. Vai ficar na minha mesa isso aqui, viu? Isso aí, é para tomar muito café. Vou tomar muito café. Continuar no café. Obrigado. E sempre olhando, né, esse olhar de amor para a nossa cidade. Eu acho que é isso que faz o turismo respirar e resistir, né, há tanto tempo, com 480 anos de história, e a gente tem esse legado gigantesco nas nossas mãos, com essa responsabilidade, né, de cuidar e também democratizar para todas as gerações. A gente busca sempre isso, né, inovar, buscar novas experiências, buscar que as pessoas, como nós, que somos Santos Lovers, né, as pessoas também acabam sendo, porque esse é o nosso papel, né? Nós, quando estamos nessa oportunidade de desenvolver um trabalho, é um trabalho por um período. E nesse período que a gente está aqui, a gente tem que se entregar ao máximo e poder deixar a nossa contribuição. O melhor, deixar um legado, né? O poder público, ele não é uma via que você tem que ficar para o resto da vida. Você tem que contribuir. E essa é a nossa ideia, que a gente possa, nesse período na Secretaria de Turismo, entregar o máximo. Entregar inovação, entregar novas experiências, cuidar da nossa cidade e que cada vez mais pessoas como nós se apaixonem por Santos. Eu fico, cada dia que a gente sai de casa, com muito entusiasmo para que a gente possa criar novas experiências, trabalhe cada vez mais em prol da nossa cidade. É isso aí, ó. Deixa seu convite então para o pessoal vir conhecer Santos, para quem não conhece. É verdade, para quem não conhece, venha conhecer a nossa cidade, que você não vai se arrepender. Atrativos turísticos, história, gastronomia, uma cidade bem estruturada, bem cuidada, que é isso que a gente tem, né, Edu? Então, vem para Santos, que você vai conhecer uma das maiores e mais belas cidades do mundo. É isso aí. Bom, com esse papo incrível, né, eu encerro aqui. Obrigado, Thiago. Tenho que agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né, deixar o seu trabalho um pouquinho na secretaria e vir aqui fazer esse bate-papo, falar um pouco da sua vida também. E você que está acompanhando a gente, ó, então tá feito o convite, eu endosso aqui o convite do Thiago. Vem conhecer Santos, vem conhecer o nosso projeto Santos Lovers, vem se declarar e venha ser um Santos Lovers como a gente, tá bom? Olha, quero muito agradecer e fica aqui o convite para você curtir o nosso canal, compartilhar e, ó, acompanhar os próximos episódios. Tchau, pessoal!